apresentando a ciência do bom viver, uma mensagem de saúde, esperança e salvação, que anunciam a volta do Senhor. Da salvação, esse gozo nós teremos, nosso bom Senhor e Rei, para sempre viveremos com Jesus, o Redentor. Nosso Rei divino, terno, ponha toda dor, juntos vamos para sempre desfrutar do seu amor. Esse gozo nós teremos, nosso bom Senhor e Rei, para sempre viveremos com Jesus, o Redentor, o Redentor. Nem todos que professam crer na reforma dietética são realmente reformadores. Para muitas pessoas, a reforma consiste meramente em rejeitar certos artigos prejudiciais. Não compreendem claramente os princípios da saúde. A sua mesa, ainda carregada de iguarias nocivas, está longe de ser um exemplo de temperança e moderação cristãs. Outra classe, em seu desejo de dar bom exemplo, vai para o extremo oposto. Alguns não podem obter os alimentos mais desejáveis e, em lugar de usar aqueles que melhor lhe supririam a falta, adotam um regime pobre. Sua alimentação não oferece os alimentos necessários para formar um bom sangue. A saúde sofre, é prejudicada a utilidade, e seu exemplo testifica mais contra a reforma dietética do que em seu favor. Outros pensam que, uma vez que a saúde requer um regime simples, pouca atenção precisa ser dispensada à seleção e preparo do alimento. Alguns se restringem em uma alimentação bem escassa, não tendo a variedade suficiente para suprir as necessidades do organismo. Em consequência, sofrem. Os que não têm, senão parcial compreensão dos princípios da reforma, são muitas vezes os mais rígidos, não somente em viver segundo suas próprias ideias, como em insistir nas mesmas para com a família e vizinhos. O efeito dessas reformas erradas, tal como se manifesta em sua má saúde, o esforço de incutir nos demais de qualquer maneira seus pontos de vista, dão muitas ideias falsas de reforma dietética, levando outros a rejeitar inteiramente. Os que entendem as leis da saúde
e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para o fortalecimento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha-se sob o controle da razão e da consciência, e são recompensados com saúde física e mental. Embora não existam de modo impertinente em seus pontos de vista para com os outros, seu exemplo é um testemunho em favor dos princípios corretos. Essas pessoas exercem vasta influência para o bem. Há verdadeiro bom senso na forma do regime. O assunto deve ser estudado de forma ampla e profunda. Ninguém deve criticar outros por não estejam, em todas as coisas, agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um, e ninguém se deve considerar critério para todos. Nem todos podem comer as mesmas coisas. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa podem ser desagradáveis e mesmo nocivas para outra. Alguns não podem usar leite, ao passo que outros tiram bom proveito dele. Há pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijão. Para outros, eles são saudáveis. Para uns, as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não as podem ingerir. Os que residem em países novos ou em distritos pobres, onde são escassas as frutas e as nozes, não deviam ser incitados a excluir o leite e os ovos de seu regime dietético. É verdade que pessoas de físico forte, em quem as paixões são vigorosas, precisam evitar o uso de comidas estimulantes. Especialmente nas famílias de crianças dadas a hábitos sensuais, os ovos não devem ser usados. Mas no caso de pessoas cujos órgãos produtores do sangue são fracos, especialmente se não se podem obter outros alimentos que forneçam os elementos necessários, leite e ovos não deviam ser de todo abandonados. Grande cuidado, no entanto, deve ser exercido para que o leite seja de vacas sãs. E da mesma maneira, os ovos venham de aves sadias e bem alimentadas e cuidadas. E os ovos sejam preparados de modo a serem facilmente digestos. A reforma dietética deve ser progressiva. À medida que as doenças aumentam nos animais, o uso de leite e ovos se tornará cada vez menos livre de perigo. Deve-se fazer um esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e pouco dispendiosas. O povo, de toda parte, deve ser ensinado a cozinhar sem leite e ovos. Isso o quanto possível, fazendo não obstante comida saudável e gostosa. Não é, pois, bom para o homem que come e beba, e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi, que vem da mão de Deus. Eclesiastes 2, verso 24. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de comida de fácil digestão. Bolachas de sal, ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal, eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. Alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, embora simples e são, lhes possa fazer mal. Seja-lhes permitido dizer a esses: não penseis que a comida vos vai fazer mal. Não penseis absolutamente nela. Comei segundo o vosso melhor discernimento, e havendo pedido ao Senhor que vos abençoe o alimento para revigorar o corpo, crede que Ele escuta a oração, e ficai descansados. Se os princípios requerem de nós o rejeitar as coisas que irritam o estômago e desequilibram a saúde, devemos lembrar que um regime pobre enfraquece o sangue. Casos de doenças de muito difícil cura sobrevêm resultado disso. O organismo não é suficientemente nutrido, sendo a consequência dispepécia e fraqueza geral.
Os que seguem tal regime não são sempre a isso forçados pela pobreza, mas os que escolhem levados pela ignorância ou negligência ou para seguir suas próprias ideias errôneas de reforma. Bem-aventurada, ó terra, cujo rei é o filho dos pobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Eclesiastes 10, verso 17. Deus não é honrado quando o corpo é negligenciado ou maltratado, ficando assim incapacitado para o seu serviço. Cuidar do corpo, proporcionar-lhe comida saborosa e revigorante, é um dos principais deveres dos pais de família. É muito melhor usar roupas e mobília menos caras do que restringir a provisão de alimento. Alguns chefes de casa poupam da mesa da família a fim de proporcionar dispendiosas hospedagem às visitas. Isso não é sábio. Deve haver maior simplicidade na hospedagem. Deve-se, primeiro, atenção às necessidades da família. Uma economia destituída de sabedoria e os costumes artificiais impede o exercício da hospitalidade, onde é necessário e quando seria uma bênção. A quantidade regular de alimento deve ser de maneira que se possa receber de boa vontade o inesperado hóspede, sem sobrecarga para a dona de casa com preparativos extras. Todos devem aprender a maneira de comer e de preparar o que comem. Os homens, bem como as mulheres, precisam entender do simples e saudável preparo do alimento. Seus negócios os acham muitas vezes aonde não conseguem obter comida saudável. Se possuem alguns conhecimentos da arte culinária, não poderão então empregá-los bem. Considerai cuidadosamente o vosso regime. Estudai das causas para os efeitos. Cultivai o domínio de vós mesmos. Mantende o apetite sob o domínio da razão. Nunca abuseis do estômago, comendo excessivamente, mas não vos priveis da comida saudável e saborosa que a saúde exige. As ideias acanhadas de alguns pseudos reformadores têm sido um grande dano à causa da saúde. Os higienistas devem lembrar que a reforma dietética será julgada em alto grau pela mesa que eles provêm. Em lugar de seguir uma orientação que a desacredite, devem de tal modo exemplificar os seus princípios que os recomendem aos espíritos sinceros. Há uma grande classe que se colocará em oposição a qualquer movimento reformador, por mais razoável, uma vez que impõe restrições ao apetite. Consultam o gosto em vez da razão, ou das leis da saúde. Por essa classe, todos os que deixarem o batido caminho do costume e advogarem uma reforma serão considerados radicais, por mais coerente que seja a sua direção, a fim de que essas pessoas não tenham margem para a crítica. Os genialistas não devem tentar ver quão diferentes podem eles ser dos outros, mas deles se aproximar o quanto possível, sem sacrifício de princípios. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, verso 25. Quando os que advogam a reforma de saúde vão aos extremos, não admira que muitos que consideram essas pessoas como representantes dos princípios de saúde rejeitam inteiramente a reforma. Esses extremos fazem frequentemente mais mal dentro de pouco tempo do que se poderia desfazer em toda uma existência de vida coerente. A reforma de saúde baseia-se em princípios amplos e de vasto alcance, e não devemos amesquinhar com pontos de vistas e práticas acanhados. Ninguém, todavia, deve permitir que a oposição, o ridículo ou o desejo de agradar ou influenciar a outros o desvie dos princípios verdadeiros ou o faça considerá-los levianamente. Os que são regidos por princípios serão firmes e decididos em colocar-se ao lado do direito. Portanto, manifestarão em todas as suas relações com outros o espírito generoso e cristão e verdadeiro comedimento. O céu por um instante
monte está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou aflito em oração. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, Jesus